Sabe aquele sistema que existe em diversos jogos, onde você derrota um inimigo ou abre um baú e alguns itens dropam dessas ações? É um sistema muito útil e hoje eu vou te ensinar como criar esse sistema no seu projeto, de um jeito muito fácil. Vamos começar! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Tribo Indie. Meu nome é Pedro Martins e para aproveitar que eu lembrei minha senha do YouTube, hoje eu vou te ensinar a criar um sistema básico de drop de itens. Eu tenho aqui no meu projeto alguns objetos prontos. Por exemplo, eu tenho aqui esse inimigo e se eu clicar em cima dele, ele toma dano. Se eu clicar aqui 3 vezes em cima dele, ele morre. Aqui eu tenho uma espécie de boss, ou um mini boss, exatamente com o mesmo funcionamento do inimigo anterior. Eu coloquei um pouco mais de vida nele, ele tem que tomar, eu acho que 5 hits para morrer. E aqui por último, a gente tem um baú, basta você clicar para ele abrir. Se você tiver curiosidade em saber como que essa interação funciona, é muito simples. Eu vou abrir aqui um script. Por exemplo, aqui é o script do inimigo. Basta você inserir essa função aqui, ou um mouse down, escrito exatamente assim, com as letras maiúsculas. E se o objeto que você colocar essa função, ele tiver um collider, tiver um colisor, se você clicar em cima dele, ele vai detectar esse clique. Então é bem simples. O script aqui, você pode ver que não tem nenhum segredo. Basicamente eu tenho um animator, que é só para eu trocar a animação dele quando ele leva um dano. Então eu tenho essa função aqui, take damage, que eu utilizo para aplicar o dano nele. Aqui eu verifico a quantidade de vida. Se ela for menor do que 0, ele vai morrer. E caso ela não seja maior do que 0, se ele ainda estiver vivo, ele vai disparar aquela animação. Esse script é o mesmo que eu utilizo tanto no inimigo quanto no boss. É basicamente a mesma coisa, um só tem mais vida do que o outro. E eu deixei uma função pronta aqui, que é para quando o inimigo morrer. Então é no lugar desse comentário, deixa eu dar um zoom aqui. No lugar desse comentário, é que a gente vai fazer a nossa lógica de dropar o item. Da mesma forma, eu tenho o script aqui do meu baú. Ele consegue ser ainda mais simples do que o inimigo. Basicamente aqui eu tenho o animator e o collider. O animator eu uso para ele trocar a animação quando eu abro. E o collider, eu preciso da referência dele aqui no script, porque quando eu abro o baú, eu preciso desabilitar o collider, senão eu posso ficar abrindo o baú várias vezes. E aqui, depois que ele termina de abrir, a gente vai colocar aquela lógica também de dropar o item. Então, com essa parte aqui preparada, eu parti para fazer os itens que a gente vai dropar. Então, eu deixei pronto aqui essa moeda aqui de ouro. Aqui essa moeda de ouro, daí tem também essa moeda de prata e tem alguns diamantes. Eu deixei prontos aqui. Eles também são objetos bem simples. Eu coloquei um animator neles para eles ficarem girando. E eu adicionei também esse script aqui. Esse mesmo script eu coloquei em todos eles. Basicamente eu só preciso do rigid body para eu poder adicionar uma força quando eles são inicializados na cena. Então, cada vez que eles forem instanciados, eles vão dar tipo um pulo, só para ficar um efeito visual mais legal. Você pode ver que eles estavam parados ali, quando eu comecei a jogar, né? E eles vão dar tipo um pulinho quando eles forem criados. É só para isso que serve o script. Eu também coloquei essa função aqui, o mouse down, que é para eu poder coletar eles. Mas por enquanto, eu só estou destruindo os objetos, só para eles saírem da cena. Se você for fazer um script parecido com esse aqui, nesse lugar, nessa linha, que você vai colocar a sua lógica de coleta. Então, se você tiver um sistema de inventário ou um contador de moedas, alguma coisa assim, você pode aproveitar essa função aqui para colocar. Então, vamos lá. A gente já tem tanto os itens coletáveis, quanto os inimigos e o baú. Então, a gente só precisa fazer esse vínculo entre eles. E para fazer esse controle, eu vou criar aqui um novo script. Eu vou chamar de drop itens. Você pode chamar esse script do jeito que você quiser.
Aqui dentro do script, eu vou remover essas funções. Não preciso delas. E eu vou declarar algumas variáveis para a gente configurar esse drop. Então, vou criar primeiro um GameObject, que vai ser o item em si, né? O prefab do item. Eu vou criar também uma variável tipo inteiro, que vai ser o drop. Então, vai ser item drop rate. Aqui que você vai configurar a porcentagem, tipo... eu quero que esse inimigo tenha só 50% de chance de dropar um item. Então, é o 50% que você vai colocar nessa variável. Aqui eu vou criar pode ser int também, que vai ser item min drop, que vai ser a quantidade mínima que vai dropar. E também eu vou colocar uma quantidade máxima. Max drop. Assim. Aí aqui embaixo eu vou criar uma função pública, que a gente vai acessar ela de fora do script. Vou chamar de drop item. Ó, não se confundam. É o nome do meu script, né? O nome da minha classe é drop itens com S. E a minha função é drop item sem o S. Para facilitar, você pode colocar só drop aqui. Enfim. Dentro dessa função, eu vou criar um inteiro, que vai ser um número aleatório. Então a gente utiliza essa função random.range. Eu vou pegar aqui de 1 a 100. Então ele vai sortear um item, um número de 1 a 100. Aqui eu posso até colocar um print para você ver cada vez que a gente executar essa função, você consegue ver o número que ele sorteou ali. Por isso que eu estou criando uma variável. Senão poderia testar um if direto com essa função aqui, nem precisaria dessa variável. Então eu vou testar aqui if range for menor do que o drop rate do item. Aí a gente vai instanciar esses itens. Aqui dentro eu vou criar mais um int, que vai ser a quantidade. Então vou chamar de amount. Ele vai receber outro random. Só que em vez agora de ser de 0 a 100, a gente vai fazer do mínimo e do máximo. Item min, min, item max. Isso aí. Então, digamos que você coloque que ele pode dropar de 1 a 5 moedas. Então, vai ser um valor aleatório. Ele pode dropar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Agora, se for um inimigo mais forte, por exemplo, que ele vai dropar no mínimo 5 moedas. Então, você pode colocar de 5 a 10. Então, o mínimo que ele vai dropar são 5 moedas. Então, por isso que a gente está usando essa variável aqui. E agora que a gente já tem o número de itens que vão ser instanciados, basta a gente criar um for, que é um laço. Então, eu vou fazer aqui do int i recebe 0. Ele vai ser até chegar no amount, né, que é o número de itens que a gente vai instanciar. E aqui ele vai incrementando. Beleza. A única coisa que a gente precisa fazer aqui dentro é instanciar o item. Então a gente vai fazer o instantiate. O primeiro vai ser o item, que é essa variável aqui em cima, ó, esse GameObject. O segundo parâmetro é só a posição dele, então vou usar o próprio transform.position e transform.rotation. Esse aqui não vai interferir muito. Vai ser só a posição e a rotação do objeto que vai instanciar o item. No caso, o nosso inimigo e o nosso baú. Então pronto, é só isso aqui. Deixa eu excluir esses using aqui em cima que a gente não precisa. E vamos voltar aqui no nosso projeto. Então, como que vai funcionar para a gente configurar isso aqui? Eu tenho aqui meus prefabs, né? Então, por exemplo, deixa eu começar com o meu inimigo. Vou dar 2 cliques aqui para abrir. Esse aqui é o inimigo. Eu vou adicionar nele o script que a gente criou. Então, vou adicionar aqui, drop itens. Olha, aquelas variáveis que a gente criou aqui em cima para configurar o drop. Ele vai mostrar aqui para a gente
preencher elas. Então, por exemplo, esse meu inimigo aqui, básico, eu quero que ele drope a moeda de prata. Então, vou arrastar aqui para dentro. E aí, esse objeto que você arrastar aqui que ele vai instanciar. A chance de drop eu vou colocar em 100, só para a gente testar. Depois você faz isso de acordo com o seu jogo. E aqui o mínimo eu vou colocar 1 e o máximo eu vou colocar 3. Beleza. Agora o boss. É o mesmo processo. Eu vou adicionar aqui o script no boss também. Só que o boss eu quero que drope moeda de ouro, que no caso vai valer mais. Essa lógica de inventário e de sistema de moeda aí do jogo vai variar de acordo com cada projeto, né? Então você adapta aí de acordo com o projeto que você está trabalhando. Aqui o drop rate eu vou colocar 100% também. Sempre que a gente matar o boss eu quero ganhar alguma coisa, né? O mínimo aqui eu vou colocar, sei lá, 8... de 8 a 15 moedas. Aqui vai depender da sorte daí. E eu vou salvar. E o baú, que vai ser um item mais raro, né, no jogo, eu vou colocar algum item diferente, não vai ser a moeda. Eu vou colocar, acho que esse diamante verde aqui pode ser. O drop rate aqui no caso é 100% também, né? Imagine, você tá jogando lá, abre o baú, não tem nada dentro. Sacanagem, né? Ou pior, acontece isso aqui. Cookie! Aqui no mínimo eu vou colocar 5 e no máximo eu vou colocar 8. Então ele vai dropar de 5 a 8 diamantes. Eu vou salvar. E agora a gente precisa fazer um ajuste aqui no script do inimigo. Lembra que eu deixei comentado aqui? Então é aqui que a gente vai executar aquela lógica. Então o que eu vou fazer? Ó, vejam que o meu inimigo, ele tem o próprio script, e no mesmo objeto, ele tem o script drop itens. Então como eu sei que é um componente que está no mesmo objeto, eu posso usar a mesma lógica que eu fiz, por exemplo, no animator. Então aqui eu estou pegando o animator dele, eu posso pegar também o drop itens dele. Vou chamar aqui de drop script. Da mesma forma que eu estou inicializando o animator, eu também preciso inicializar o drop script. Então vou fazer o get component drop itens. Então aqui eu já declarei, aqui eu já inicializei e agora eu posso usar ele no meu script. Então aqui eu vou fazer assim, drop script ponto drop, que é o nome daquela função pública que eu criei. Essa aqui. Bem fácil. A mesma coisa eu vou fazer no meu baú. Eu vou salvar meus scripts, não esqueça de salvar. E a gente já pode testar. Então, clicar 1, 2, 3 vezes. Olha, você pode ver aqui no console que ele tirou 95. Então ele tirou um número bem alto, né? Por exemplo, se ele tivesse só 50% de chance, como ele tirou 95, ele ainda assim ia dropar o item. Vamos testar aqui o outro inimigo agora. Ó, 96. Tá só valores altos. Ó, esse aqui já tirou 15. Então, se a chance fosse, por exemplo, 50%, ele não ia instanciar nada. Ele não ia dropar nenhum item. Mas pode ver que ele dropou, porque a gente colocou a chance lá como 100%. Então eu posso clicar em cima da moeda para coletar ela, só que por enquanto a gente só destrói. Eu não estou fazendo nenhuma lógica para armazenar esse valor. Agora aqui no boss, ele já está 100%, né? Tirou 75. Deixa eu fechar aqui. E você pode ver também que o boss criou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas. Eu coloquei que era de 8 a 15. Então ele nunca vai sair desse valor.
Aqui no caso ele dropou 10 moedas. Basta você clicar em cima aqui para coletar. E o baú dropou 1, 2, 3, 4, 5 diamantes. Eu tinha colocado para ele dropar de 5 a 8. É isso aí. Vou testar mais uma vez aqui. Deixa eu mudar a probabilidade agora. Que do inimigo eu vou colocar, sei lá, 50% só. Deixa eu dar play. 1, 2, 3. Ele tirou 31. O 31 ele não deveria ter dropado nada. Ah não, tá certo. Ele tá testando o menor, né? Então se ele tirar, por exemplo, 51, aí ele não vai dropar nada. Vamos ver aqui. 10 também é menor. 85. Aqui ele tirou 85, que é maior do que 50, então ele não vai dropar. Agora o boss é 100%. Dessa vez parece que ele dropou menos moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, a mesma coisa. E o baú, dessa vez dropou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamantes. Só para lembrar que esse sistema aqui é um sistema bem simples. Então, a gente está trabalhando só com um item por objeto, né? Então, por exemplo, o inimigo aqui, ele só pode dropar um tipo de item, que é essa moeda aqui. Se no seu projeto você tem vários tipos de drops para o mesmo inimigo, por exemplo, você vai lá, mata um boss, ele pode dropar ouro, mas ele também pode dropar uma peça de equipamento, por exemplo. Aí você precisa de um sistema um pouquinho mais completo. É um sistema que a gente chama de Loot Table. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse tutorial para vocês também. Só deixar aqui nos comentários. Agora que você aprendeu a criar esse sistema de drop, você pode dar o próximo passo, que é construir um cenário completo, para posicionar esses inimigos e começar a dar forma no seu jogo. Eu ensino tudo sobre como criar o seu cenário nesse vídeo aqui, ó, é só clicar. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima!